Boa noite, pessoal. Hoje teremos mais uma live com o Dr. Rodrigo Fortes, que é fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho sobre o aspecto biopsicossocial da dor. Ele é formado em fisioterapia, como eu falei, ele é pós-graduado, tem mestrado em ortopedia e traumatologia, é especialista em acupuntura, ele tem todo um contexto, como a gente estava falando antes, desse aspecto multidisciplinar, sobre o aspecto biológico e psíquico, na questão da dor, que é isso que ele vai falar com a gente hoje, é especialista nisso. Ele também é especialista em terapia manipulativa na ortopedia, além de ser professor, pesquisador, né, que vai poder dar uma palhinha para a gente essa noite. Boa noite, doutor Rodrigo, boa noite. Bem-vindo nessa fala aqui com a gente. Boa noite, doutora Márcia. Eu agradeço muito o convite e será uma satisfação debatermos sobre um tema tão relevante, né, que é o aspecto da dor e as suas facetas biopsicossociais, né, dentro de um contexto geral da dor, né, sair só do campo da lesão e entrar no campo dos aspectos biocomportamentais e sociais envolvidos nisso tudo, né? Exato. E como é que é isso, doutor Rodrigo? Como é que é esse campo? Como é que é esse aspecto biopsíquico mesmo? Como é que é analisar o lado psicológico com o lado fisiológico da dor? Antigamente, quando a gente ouvia falar dessas questões, paciente com dor persistente há mais de 12 semanas, o paciente com 4 meses de dor, procurava tratamento, e sempre a abordagem era, vamos procurar uma lesão que esteja provocando essa dor, né? E aí começou-se a se pensar o seguinte, que o corpo humano ele é regenerador em potencial, então uma lesão nunca fica aberta, exposta o tempo inteiro, se não for por uma doença, né? Então, começou a se pensar em outros aspectos relacionados à dor que não fosse só questão física. E aí começaram os estudos, sobretudo de 2000 para cá, com o uso de ressonâncias magnéticas, onde a gente observa o cérebro funcionando no momento em que o indivíduo sente a dor. E começou-se a desvendar um pouco mais esses contextos todos. E a partir de 2005, 2006, criou-se esse contexto mais forte aqui no Brasil, da abordagem de tratamento dentro de uma amplitude biopsicossocial no manejo da dor. O que seria isso? Bio seria a parte física relacionada exatamente à lesão em si, ou aquela condição física que está provocando o contexto da dor. E a questão psicossocial, o psico seria a forma como o sistema nervoso central interpreta toda essa situação dolorosa. E a questão social são as decorrências, a dor, ela te traz uma disfunção, essa disfunção te traz uma incapacidade, essa incapacidade te deixa com a questão emocional abalada, você interpreta essa dor de forma diferente, às vezes achando que o movimento piora a dor, que pegar peso piora a dor, e tudo isso também te tira da sociedade, né? Você para de trabalhar, você para de passear, você para de ir à igreja, ou seja onde for, então você fica abalado no aspecto biopsicossocial. E é daí que surgiu esse contexto novo, essa abordagem nova na qual eu tenho formação e hoje é tão falada, né? Hoje a gente já vê mais essa abordagem no nosso meio como um todo, né, na saúde, tanto com os fisioterapeutas, os médicos, todo mundo que lida, os enfermeiros que lidam com essa questão hoje, já ouviram um pouco falar. Mas não tem a ver diretamente com o aspecto comportamental ligado à atuação do psicólogo. Não é o comportamento pessoal que o fisioterapeuta aborda. O comportamento que o fisioterapeuta vai abordar são os comportamentos dolorosos. São questões relacionadas a como o doente interpreta a dor e o que ele acha que se correlaciona com a dor dele. Movimento, exercícios, o que ele acha? O cérebro sempre vai produzir mais dor quando ele se sentir ameaçado. Essa é a ideia. O cérebro é que determina se vai ter dor ou não, se vai ser pouco, se vai ser médio, se vai ser muito. E o fator ameaça, sentir-se ameaçado, o cérebro sentir que a integridade física do paciente está ameaçada,
determina que ele produza mais dor. E quando o paciente sente que a integridade física não está ameaçada, obviamente ele produz menos dor ou até nem produz a dor. Então, aquela correlação de tamanho de machucado com tamanho de dor nem sempre é diretamente proporcional, sobretudo para os pacientes que têm dor há mais de 12 semanas, há mais de 3 meses. Essa é a ideia do contexto biopsicossocial. Doutor Rodrigo, a Kátia, a Ana Paula e o Jorge, boa noite a todos. O contexto da dor, como você falou, na verdade, é de uma forma inespecífica a forma que a pessoa sente a dor. Mas Sim. Se a gente pensar, por exemplo, se você tem uma história dolorosa, uma história familiar, né, uma história social, onde a forma de agir com a dor tem um determinado histórico, um determinado perfil, isso interfere nesse aspecto no indivíduo? Interfere a forma como a gente aborda, é igual aquela história de uma criança cai no chão. Muitas das vezes, ela não chora porque ela caiu, ela chora pela reação que ela viu nas pessoas ao redor dela. Quanto maior for a reação de medo colocado para a criança, aconteceu alguma coisa muito séria, meu filho, levanta, vem aqui. O cérebro da criança passa a interpretar com aquelas correlações do mundo externo que há uma ameaça muito grande naquele evento. Quer ver um exemplo legal da gente imaginar? Vamos pensar em duas situações. A primeira situação seria uma criança cair de bicicletinha na rua, ela está andando a calça, ela cai, e daí ela fica sentadinha, ela puxa a barra da calça até acima do joelho, e ela viu que deu uma arranhadinha no joelho. Na hora que ela vê aquilo, somado a mãe e o pai vindo correndo, ou a tia vindo correndo para ver o que aconteceu com ela começa a chorar absurdamente frente àquilo ali. Quem está do lado ali pensa assim, poxa, essa criança está fazendo manha, mas vamos tentar imaginar, se eu falei para você que o sistema nervoso central leva em consideração, quando ele faz essa leitura de todo o ambiente, do que aconteceu com a perna da criança e junta tudo isso lá dentro para produzir a dor, e quanto mais ameaça ele sentir na situação, mais dor ele vai produzir com o objetivo de tirar a criança daquela situação de risco ali, para ela sair dali, para ela fazer alguma coisa. Se a gente imaginar o sistema nervoso central dessa criancinha, vamos imaginar quais são os graus de ameaça que tem ali dentro. A ameaça número 1, eu caí e vi que está arranhado. Ela pensa assim, será que eu vou tomar injeção? Ameaça número 1. Ameaça número 2, será que eu vou ter que ir para o hospital? Ameaça número 3, a hora que a minha mãe ou meu pai vierem lavar isso daqui, eles vão botar a mão nisso aqui, vai arder. Ameaça número 4, para tirar essa calça daqui, a barra da calça vai passar por cima desse negócio. Olha a ameaça número 5, será que isso vai impedir que eu volte a brincar? Olha quantos graus de ameaça o sistema de entendimento, o sistema cognitivo dessa criança está lendo naquele ato que ela caiu. Então a lesão nem é tão grande, é um arranhadinho. E às vezes... aí vamos parar esse pensamento e vamos para um outro quadro. Congela a criança ali e vamos para um outro quadro. 2 lutadores de MMA se batendo dentro de um octógono, a face dos dois completamente ensanguentada, o olho escoriado, aberto, supercílio aberto, orelha desse tamanho, um em cima do outro se batendo. Qual dos dois, das duas imagens, a criança ou os lutadores, qual dos dois tem o machucado maior? Qual dos dois? Dos lutadores. O lutador de MMA. Pergunta número 2. Qual dos dois apresenta o sofrimento maior? A criança ou o lutador de MMA? Sofrimento, notório, que você está vendo. A criança, que ela está chorando. Ela está chorando. O lutador de MMA não está chorando. Então, por que o lutador não está chorando? Por que ele não está se sentindo ameaçado com aquilo? Porque provavelmente ele está acostumado com aquilo. Ele sabe que ele vai tomar pontos aqui, que o olho vai ficar inchado, que daqui 20 dias ele volta a lutar de novo. Então o cérebro dele não entende as escoriações, as lesões como uma ameaça, é algo corriqueiro. O que vai determinar para o dor não é diretamente o tamanho da lesão, é o quanto o sistema nervoso central se sente ameaçado naquela situação que a pessoa vive. E é assim que se norteia o fenômeno biopsicossocial. É isso que ele quer dizer. Ele estuda todos esses aspectos e não só a escoriação, não só a lesão.
Eu já fui médica do esporte, de taekwondo e judô. E muitas vezes eu, como médica, eu queria parar aquela luta e o próprio esportista, o próprio atleta, não, eu tenho que continuar lutando. E o cara totalmente arrebentado, por conta dessa percepção mesmo. E isso, ele não se sente ameaçado. Talvez você ali como médica do lado, poxa, vai abrir isso, vai fraturar, vai infectar, e o cara vai perder o movimento. Para ele, aquilo ali é normal. Aquilo ali é normal para ele. Você pode ver que numa luta de MMA, quem tem que parar a luta é o juiz. Porque o atleta não para. Eles ficam se batendo até um cair. Entendeu? Qualquer coisa não é a gente que para mesmo, não é o médico. Então, essa nuance da dor é um negócio apaixonante, porque quanto mais a gente estuda, a gente descobre que menos a gente sabe. Mais distante a gente fica de tentar saber o que é que acontece. Mas quanto mais a gente estuda, a gente não descobre o que a gente tem que fazer. Quanto mais a ciência avança, mais a gente descobre o que a gente não deve fazer enquanto profissionais. Que é a questão que você falou, da questão da criança mesmo. Quantas vezes chega uma mãe, leva a criança num posto de saúde, no local, e fala assim, olha, se você fizer tal coisa, eu vou te dar uma injeção. Então você faz terapia do medo, da dor, isso aí. Naquela criança. Isso. Você sabe que tem um estudo muito, muito interessante que foi feito há algum tempo atrás, e eu recebo muitos pacientes que apresentam cinesiofobia. Cinesiofobia é um comportamento doloroso. Então, o paciente ele tem medo do movimento. E existem questionários específicos para a gente diagnosticar a presença desses comportamentos dolorosos. A cinesiofobia é um deles. Então, a pessoa correlaciona a dor com algum movimento. Então, é muito comum ele falar assim, eu fui pegar um peso no chão e senti a dor nas costas. O outro falar, eu estava varrendo a casa e depois fiquei com dor nas costas. Mas ninguém fala assim, eu fiquei com dor nas costas porque eu estava sedentário. Eu fiquei com dor nas costas porque a minha força muscular está baixa, porque a minha condição física está ruim, porque eu tenho rigidez na coluna de tanto que eu não faço exercício. Então, a cinesiofobia está presente. Olha só o que alguns pesquisadores fizeram num trabalho. Eles pegaram 2 grupinhos de 11 pessoas. 11 pessoas com dor lombar e 11 pessoas sem dor lombar. E estudaram o cérebro dessas pessoas com imagem de ressonância no momento em que essas pessoas, uma a uma, olhavam uma figura dentro da área de exame e naquela figura tinha um indivíduo abaixando, pegando um peso no chão. E eles analisavam o que acontecia no cérebro daquele que tinha dor crônica e daquele que não tinha dor nenhuma. O paciente que tinha dor crônica, ele apresentava uma ativação de 13 áreas dentro do cérebro que os que não tinham dor, quando olhavam aquela figura durante a ressonância, não apresentavam ativação dessas áreas. E você sabe que áreas eram essas? Áreas ligadas à emoção e áreas que correlacionavam à situação de sofrimento. Então a gente sabe que isso fica guardado no cérebro. E dessas 11 pessoas que o cérebro ficou hiperfuncional, as que tinham dor, no momento que deitaram para a ressonância, estavam sem dor. Mas das 11, 9 relataram dor no momento que olharam a figura. Ou seja, quando você encontra um paciente, fala para ele assim, olha, você não pode andar, você não pode correr, você não pode pegar peso, você não pode fazer corrida, você não pode jogar futebol, você tem que comprar um tênis com amortecimento de impacto, você não pode andar descalço. Você está enchendo o cérebro dele de condições que podem provocar dor. E como você é uma profissional de saúde, eu sou um profissional de saúde, nós temos um poder de convencimento muito forte sobre o cérebro desses pacientes. E quando eles correlacionam a dor com um movimento, eles não precisam mais fazer o movimento. Se eles assistirem alguém fazendo, ou se eles forem expostos, vamos imaginar assim, Rodrigo, vem no churrasco na minha casa. Onde é que é? Tem uma escada, fica aqui no alto do morro. Não posso ir, porque escada piora a minha dor. Não, vem. Alguém me convence. A hora que eu chego na porta da sua casa, olha aquela escada, começa a doer minha coluna. E depois que eu volto para casa, minha dor está absurda, porque o meu cérebro sente uma ameaça muito forte quando ele olha para a escada, porque ele já correlacionou escada com dor, porque alguém contou isso para ele, alguém que tinha um poder de convencimento muito grande. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado para não desestimular os pacientes, para não implantar a cinesiofobia no cérebro dele, porque senão a gente prejudica muito a vida desse paciente e a persistência da dor fica maior. É como você falou, né? O mecanismo é praticamente um mecanismo de defesa que o próprio cérebro faz com relação à dor, por isso é a fobia. Isso, exatamente.
Rodrigo, o seu Jorge Martins do Prado, ele manda boa noite a todos, né? Boa noite. Ele fala, doutor Rodrigo Fortes, por favor, há quanto tempo existe a fisioterapia? Ele não sabe. Eu pergunto porque no meu tempo eu nem sabia que existia. Deve ser, ele já deve ter mais idade. Contexto biopsicossocial da dor, então, só tomei conhecimento agora. Ainda bem que existe tudo isso agora. São realidades de vida muito diferentes. Para a geração atual, o Senhor é uma necessidade e uma bênção. Bom saber que o Senhor existe. Muito bom. Muito obrigado, Jorge. Um grande abraço para você também. A fisioterapia é uma profissão, ela é uma profissão nova, né? Ela data ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou mesmo profissão um pouco mais abaixo, próximo da década de 70, e ela vem se tornando cada vez mais científica. Então, hoje, a fisioterapia ela tem o seu sistema diagnóstico, embora os pacientes conheçam pouco, profissionais que atuam dentro dessa dinâmica, porque nós temos vários sistemas de operação na fisioterapia, sistemas de convênio, sistemas de particular simples, atendimentos de alta complexidade. Então, na alta complexidade, você vai encontrar essas abordagens, porque um bom diagnóstico funcional, ele norteia se as ações terapêuticas estão surtindo um efeito ou não a curto prazo. Então, a gente não pode ficar multiplicando 10, 20, 30, 40, 50 sessões, daí descobrir depois de 139 sessões que deu errado. Isso não pode acontecer. Então, quando você, por exemplo, a doutora Márcia vai fazer um diagnóstico de uma infecção urinária, ela solicita um exame que vai medir o grau de contaminação desse paciente, quanto ele tem de bactérias, micro-organismo aí que está causando problema. Então, ela faz um diagnóstico com essa métrica, ela mede, e o fisioterapeuta também deve medir o que ele vai tratar, quanto de disfunção, quanto de déficit de força, quanto de déficit de controle de movimento e assim por diante. Aí, a doutora Márcia vai, através do diagnóstico, ela escolhe uma intervenção terapêutica para poder controlar o sintoma e o problema do paciente, e ela estabelece uma linha de tempo, ela fala assim, olha, eu vou dar esse antibiótico X ou Y aqui por 10 dias para você tomar, e o fisioterapeuta vai escolher a conduta que ele quer. Então, eu fiz uma dinamometria e identifiquei que no quadril direito, o glúteo do paciente tem uma força que está 10% menor do que o glúteo contrário, e o paciente está com dor em cima daquele quadril ali. Então, eu estabeleço uma linha de tempo. Eu falo, vou aplicar um método de fortalecimento muscular no glúteo por 6 semanas, e daí vamos ver o que acontece. Estou voltando na doutora Márcia. Depois de 10 dias, ela mede de novo, com um novo exame que vai contar quantos micro-organismos tem e se voltou à normalidade ou não. O fisioterapeuta vai lá e mede de novo. Ele faz uma nova dinamometria e vê se aumentou o grau de força daqueles músculos. A doutora Márcia pergunta, os sintomas acabaram? O paciente falou, acabou. Então, logo ela chega à conclusão. O paciente estava com dor no canal da urina porque ele tinha infecção. E eu pergunto ao paciente, a dor do quadril parou? Ele falou, parou. Eu chego à conclusão que aquele déficit de força do lado direito para o lado esquerdo estava provocando a dor no quadril. E não era aquela artrose da cabeça do fêmur que ele vinha tratando há 15 anos. Então, a fisioterapia tem o seu sistema diagnóstico, assim como a medicina também tem, assim como a odontologia também tem, assim como a psicologia, a psiquiatria tem. É uma profissão. Poucos conhecem ela dessa forma, mas hoje a fisioterapia moderna, ela funciona dessa forma, extremamente científica, cada vez mais, acompanhando o desenvolvimento de todas as outras profissões da saúde que também estão evoluindo com a ciência ali atrás do amparo. Okay. Boa noite, Sérgio, Rita, Dona Ana. Dona Ana fala que tem dor. Você falou a questão da individualidade do tratamento de cada pessoa em todos os aspectos, né, profissionais. E na fisioterapia, o quanto a gente precisa, a métrica é individual, pouco a pouco para cada um. Sim. E Dona Ana fala, eu sinto muitas dores. E a gente está falando dessa questão biopsíquico, você falou da métrica. Como mais a fisioterapia, nessa métrica, né? Pensando nesses todos os aspectos que intervêm, não só físicos, nessa reabilitação, nesse retorno da função do órgão, seja ele qual for. Como é que intervém aí a fisioterapia além, com esses outros aspectos?
Então, no primeiro momento, assim, a gente tem que observar, são dois momentos do paciente em tratamento. A minha área é dor musculoesquelética e ortopédica, então pós-cirúrgicos ortopédicos, tal, problemas ortopédicos e dor. Quando o paciente chega com uma dor, você concorda comigo que aquela dor vai gerar uma disfunção, ou seja, a área dolorida vai funcionar de uma forma diferente, com menos força muscular, com mais rigidez, a articulação fica mais dura, mais difícil de mover. Existem os aspectos que eu acabei de falar, psicossociais. Tá conseguindo ouvir? Isso tudo. Tá legal o som? Agora voltou, é que saiu o som. Voltou, pode então, falar. esses aspectos todos de disfunção, tanto físicas quanto do aspecto psicossocial, essas disfunções vão gerar uma incapacidade de me mover, incapacidade de dobrar a minha coluna, incapacidade de andar. No primeiro momento, o que a gente vai identificar? A incapacidade, porque a dor não me deixa checar e testar o movimento. Você concorda comigo? Sim. A dor não me deixa testar o movimento, porque o cara está mancando. Como é que eu vou fazer um teste, por exemplo, chamado teste de caminhada de 6 minutos? Que eu quero ver a performance do sistema locomotor, sistema de movimento. Se o cara está com dor, não pode caminhar 6 minutos. A dor é limitante, né? Então, a primeira métrica a gente observa através de questionários e que determinam o grau de incapacidade para cada área corporal. Então, o cara está com a dor no ombro, tem questionário para incapacidade de ombro, chama DASH. O indivíduo está com a dor lombar, tem o Oswestry Disability Index, que é um questionário que me dá uma pontuação, quantos por cento de incapacidade aquela dor na coluna está gerando para os movimentos da lombar. Aí vamos supor que o paciente tem lá 36% de incapacidade, que o classifica como uma incapacidade moderada. E ele fala para mim, a minha dor numa escala de 0 a 10, ela é 6 pontos. Eu vou tratar esse paciente, controlando a dor e já iniciando o processo de mobilidade, as manipulações, as terapias manuais, laser, os próprios movimentos para fazer analgesia, um sistema de movimento para controlar a dor. Quando a dor desse paciente atinge um patamar de 3 pontos, e quando ele responder o questionário e a incapacidade dele for no máximo 13% de incapacidade para os movimentos da lombar, ou seja, 3 pontos de dor, com incapacidade de 13%. Eu posso testar os movimentos desse paciente. Aí eu vou testar a força através de um aparelho chamado dinamômetro. Aí eu vou testar a flexibilidade das articulações envolvidas na área da dor, para ver se existe redução de flexibilidade através de um equipamento chamado flexímetro. E aí eu vou aplicar testes neuromotores que vão me dizer qual é a qualidade do controle do movimento. Esses testes dão nota, eu dou nota através dos erros, eu filmo e dou nota aos erros que o paciente comete. São testes específicos, que me dizem se o cérebro dele coordena bem os movimentos ou não. Tanto a falta de força, quanto a baixa flexibilidade, quanto o controle de movimento ruim, são capazes de produzir uma dor. Então eu preciso tratar isso, e é aí que vem a função do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele trata o sistema de movimento do paciente. Pode ser o sistema de movimento abalado por uma disfunção de força, por uma doença neurológica, por uma doença respiratória, abalou o sistema de movimento e alterou a função do paciente, o fisioterapeuta tem que tratar o sistema de movimento. O que vocês médicos tratam com maestria? A doença, a patologia que leva o paciente a ter aquele sintoma ali. Então, nós fisioterapeutas, nós não tratamos a patologia, nós tratamos a disfunção gerada pela patologia ou a disfunção que possa estar junto com a patologia, produzindo o aumento de dor do paciente. É assim que funciona o tratamento. Entendi. Com começo, meio e fim, viu? Eu brinco que o tratamento de dor tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode ter só começo, às vezes ter meio, e o fim é a desistência do paciente. Ele não aguenta mais olhar para a gente, ele vai embora, porque ele não vê o resultado, não é? A gente tem que cuidar disso, para que tenha começo, meio e fim. Só assim que faz sentido. Não pode ser o fim não pode ser vinculado à dependência, já Isso. Não mais por conta de correção de disfunção, mas uma dependência psicológica aí que cria
os atores aí, né? Entre Isso, eu falo muito que clínica de fisioterapia não é clube. É. Então não precisa ficar pagando mensalidade eternamente, isso tem que acabar um dia. Tem que ter um fim, não E é? precisa. E assim, hoje a gente tem várias ações, modalidades, vamos dizer assim, de intervenções na fisioterapia, né? A fisioterapia ela abriu um leque de intervenções, de tipo de intervenções. Na minha época, né, de formada, estava mal RPG, né? Isso. Hoje já se tem micro, se tem outras intervenções que fazem leitura, Muitas. ou Muitas. o Pilates está em alta, tem várias intervenções, mas todas elas, de uma certa forma, elas trabalham esse aglomerado, que é esse contexto todo, né, que você falou, todos têm a sua atuação nesse Sim, aspecto global da dor, né? sim. Rodrigo, a Kátia, ela está perguntando o seguinte: tem pacientes que é indicado caminhada de manhã e outros no fim do dia. Isso interfere, né, na questão da dor? De que forma é melhor para o trabalho nesse contexto da dor? Então, olha só, dentro do campo de intervenções na minha área, eu tento buscar como minha formação, eu me tornei professor pela Universidade de São Paulo, que é um antro de pesquisadores. Então, eu tenho um viés muito forte de tentar buscar aquilo que a ciência me ampara, porque aquilo que tem comprovação, eu beneficio o paciente, eu não beneficio a mim mesmo, eu me torno mais efetivo e o paciente tem um resultado melhor. Então, quando a gente fala em dor, hoje as intervenções que mais respondem em dor são a gente fazer o que a gente chama de controle de dor através de movimento. Na fisioterapia isso tem um nome, chama cinesioterapia. É o tratamento, a terapia através de técnicas de movimento. Então, movimentos específicos que aliviam dor. Uma outra técnica que funciona muito na fisioterapia são as terapias manuais ortopédicas. Então, as manipulações, as mobilizações de tecido, se elas forem precedidas de movimentos, eu vou lá, faço uma manobra de osteopatia, de quiropraxia no paciente, na articulação, geralmente dá um estálido lá ou não, faz um troque, um creque lá na articulação dele ou não precisa dar estálido, mas fazer essa manobra e, na sequência, utilizar um exercício, eu faço o efeito de controle de dor durar mais tempo, se eu fizer isso. Se eu só fizer a manobra e mandar o paciente embora para casa, amanhã ele está com dor de novo. Vai ser ótimo para mim, que ele vai voltar quase todo dia lá, e vai ser péssimo para ele, porque ele vai ficar dependendo de mim para ficar sem dor, certo? Quando estou caminhada, de manhã ou de noite, eu falo assim, ó, movimente-se. Essa é a primeira orientação que eu dou. Então a gente usa um mecanismo chamado, quando a pessoa tem dor ou tem medo, que o movimento provoque a dor, a gente chama de exposição gradual ao movimento, ou exposição graduada ao movimento. A gente começa com pequenos volumes de movimento, às vezes eu uso caminhadas de 5 minutos, eu uso programas de exercício em casa, eu filmo esses exercícios na clínica, eu vou narrando e o paciente vai fazendo, e o meu pessoal encaminha por WhatsApp para ele, com a dose certinho, quantas vezes ao dia, de que forma ele faz, que posição ele fica. E às vezes ele começa com 2 movimentos, de 3 em 3 horas. Às vezes ele começa com 5 movimentos, 3 vezes ao dia. Às vezes ele está tão avançado, e eu tenho certeza que a dor é por disfunção mecânica, que eu já entro com 3 séries de 30, 3 vezes ao dia, dependendo do movimento. Se é um movimento para ganhar uma amplitude, para deixar uma articulação mais móvel, se é um movimento para ganhar força, eu vou dosando isso. O mais importante é que não se trata a dor sem movimento. Entendeu? Eu tenho um paciente com uma perna, olha, eu estou tratando a Virgínia do asilo, certo? A Virgínia foi quase fundadora do asilo. Então, a Virgínia praticamente eu falo que ela é sócia acionista do Instituto Rodrigo Fortes, de tanto tempo que ela frequenta lá. Então a Virgínia fraturou a cabeça, colo femoral, ela foi operada. Então a Virgínia vem fazendo exercícios desde o primeiro dia, porque a perna operada é uma, mas a outra não está operada, a coluna não está operada, os braços não estão operados, e esses movimentos vão ativar o metabolismo e ajudar o processo todo. Só que ela está sendo submetida a uma exposição lenta e gradual aos movimentos do quadril. Então eu estou regularizando a movimentação da articulação, tem que voltar,
o controle sobre a contração muscular, e lentamente a gente vai aumentando o grau de dificuldade à medida que os tecidos vão se mostrando recuperados, fisiologicamente recuperados. Então, de manhã ou de noite, independe. Eu acho que a pessoa não pode fazer esse sedentário. O que ela vai fazer é o que ela gostar de fazer, a hora que ela vai fazer, a hora que ela se sentir melhor. Se ela tem dor, ela vai escolher o momento do dia que ela sente menos dor. E muitas vezes as pessoas sentem menos dor no meio da manhã. A maior parte das pessoas sentem menos dor no meio da manhã. Elas sentem muita dor assim que levantam e elas sentem mais dor no final da tarde, por excesso de esforço já. Os tecidos já estão mais reativos. Tá? Mas nem toda dor reage negativamente ao movimento. Tem paciente que não faz movimento porque tem medo. Eu tenho um questionário que eu uso chamado Start Back, que ele aponta as possíveis causas psicossociais presentes naquela dor. O paciente só responde concordo ou discordo. E ele dá uma pontuação no final. Então tem uma questãozinha lá, Márcia, diz assim, ó, eu evito andar longas distâncias por causa da minha dor nas costas. E tem uma lacuna lá, concordo ou discordo. A maior parte das pessoas que tem dor nas costas coloca lá, concordo. Aí eu faço a perguntinha capciosa para eles, depois que eles terminam o questionário, eu olho o que está lá, concordo, eu falo, eu tenho que desfazer esse comportamento doloroso, esse medo de movimento. Eu falo assim, você não anda longas distâncias por causa da dor nas costas, correto? Ele, correto. Eu pergunto, quanto é longa distância para você? Aí ele fala assim, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá. Nos últimos 2 meses você está com dor, quantas vezes você experimentou andar 1 a 2 quilômetros? Sabe o que a maioria responde? Nunca, você é louco, vai doer. Ora, como é que você sabe que vai doer se você nunca se expôs a andar? Olha que loucura, sabe qual é o raciocínio? Se eu ando do meu quarto até a calçada, que tem 200 metros, e sinto uma dor numa escala de 0 a 10, de 6 pontos, se eu andar 10 vezes mais que 200 metros, a dor vai ser 10 vezes maior, então eu não vou, porque me falaram que eu devo fazer repouso. Então ele pega essas duas correlações e introduz dentro do cérebro dele e desenvolve a cinesiofobia. O que é muito louco, como é que eu vou conseguir introduzir movimento numa pessoa que tem medo de movimento? A gente faz a mesma história da criança, né? Isso. Então, se eu não entender, se eu não diagnosticar que esse paciente é cinesiofóbico, né, ele está no momento cinesiofóbico, eu não consigo quebrar isso. E aí, como é que eu quebro isso? Eu ponho ele numa piscina terapêutica e uso o aquecimento da água e a redução do peso corporal como fatores de controle de dor e começo a incrementar movimento para ensinar o cérebro dele que o movimento não é nocivo. Para o sistema de entendimento dele atuar positivamente e entender que só através de movimento ele vai se recuperar e que sem o movimento ele vai continuar com a dor. Mas não é fazer de qualquer jeito. Existe uma metodologia de exposição lenta e gradual. É exatamente isso que você falou, da forma gradativa. Rodrigo, Isso. a Lúcia Cândido, ela questiona o seguinte. Então, doutor Rodrigo, fiz uma cirurgia ortognática em 2010, então tenho dores insuportáveis na boca e no ouvido. E aí? Então, as cirurgias ortognáticas, elas estão na face, tá? Os nervos faciais, eles guardam uma correlação muito forte com a coluna cervical. É muito comum pacientes terem exacerbação, aumento de dor na face, ou paciente terem dores na calota craniana, que dá a volta na frente, às vezes dói atrás do olho, às vezes dói aqui em cima da cabeça, e a origem ser disfunção da coluna cervical. Pacientes que apresentam rigidez cervical, pacientes que apresentam encurtamentos musculares muito proeminentes na cervical, podem produzir impressão ou pressão sobre a inervação que vai emergir para a face, que vai em direção à face e que vai em direção à cabeça. Isso. Então, muitas das vezes, a gente aplica abordagens de terapia manipulativa, condutas na cervical, agulhamento de músculos que estão extremamente contraídos na cervical com acupuntura, com eletroacupuntura, e introdução de exercícios para melhorar a performance de movimento das estruturas que compõem os movimentos da cervical, e é muito comum esses pacientes referirem melhora de dor na face
ou melhora de dor cervical. Existe uma área na fisioterapia, até relacionada à dor da cabeça, chamada uma área relacionada às enxaquecas cervicogênicas. Elas doem a cabeça, mas não é aquela dor tradicional que o cérebro aumenta de fluxo sanguíneo, ele incha e ele bate na calota craniana quando o coração bombeia. Não é essa dor. É uma dor que o paciente aperta a pele do couro cabeludo e ele sente dor quando ele aperta. Ele não está apertando o cérebro. É uma dor gerada na cervical, não é por hérnia de disco na maioria das vezes, é pura e simplesmente rigidez. Nós temos um teste chamado, a gente põe o paciente deitado de barriga para cima, a gente faz assim com a cabeça dele, e lá atrás a gente roda a cabeça do paciente para um lado e para o outro. Chama teste de flexão-rotação, que é um teste que tem uma confiabilidade altíssima, e se o paciente refere dor no teste, significa que há uma disfunção de movimento na cervical. Se eu manipular essa cervical e se eu introduzir exercícios de correção de movimento, a dor some em minutos. Esse teste precisa ser positivo para me apontar que a dor vem dali. Então não é tratar para ver o que acontece, é identificar o que está acontecendo e tratar exatamente. Se for uma causa biomecânica, a área do fisioterapeuta. Se for uma causa patológica, como uma doença, a área é do médico. Então tem que saber quem é quem. É um paciente para o serviço médico ou é um paciente para o serviço de reabilitação? Sabendo disso, nenhum vai fazer nenhuma imperícia e nem atuar na área do outro. E o benefício é do paciente. O doutor Rodrigo, a Marlene Grimaldi, ela pergunta o seguinte: falaram que estou com síndrome das pernas, deve ser as pernas irrequietas, né? Isso. Então, não tem mais remédio para tomar, até a última foi 3 injeções que ela coloca aqui. Ela não completou, mas eu acredito que ela queira perguntar de que forma a fisioterapia, e na sua métrica, ela pode intervir nessa questão das síndromes das pernas irrequietas. Veja bem, nós temos guardiões muito fortes dentro do nosso organismo, que é um sistema imunológico. Nós temos isso, né? Nós precisamos de auxílio externo todas as vezes que o nosso sistema não é capaz de agir. O que eu vejo muito hoje por parte de uma cultura dos pacientes é uma cultura do momento em que a gente vive, e às vezes, até sem querer, eu não vejo isso com maus olhos, eu não vejo que profissionais façam isso de propósito, mas eu acho que o excesso de abordagens, o excesso de intervenções em cima dos pacientes, levam esses pacientes a terem esse tipo de comportamento e entenderem que quanto mais remédios eu tomar, quanto mais exames eu fizer, quanto mais sessões de fisioterapia, de tratamento fisioterapêutico eu me submeter, quanto mais intervenções aplicarem sobre mim, quanto mais profissionais eu visitar, maior vai ser o resultado do meu tratamento. E para a maioria dos problemas crônicos, isso é totalmente inverso. Quanto mais intervenções, pior fica a condição do paciente. Então, quando a gente fala da síndrome das pernas inquietas, está falando de um fenômeno neurológico, um fenômeno que o paciente não controla, porque ele tem isso dormindo muitas vezes. O que eu penso é assim, será que esse sistema está completamente estimulado? Será que esse paciente tem ideia do quanto ele mesmo pode contribuir para o controle dos problemas que acontecem com ele mesmo? Eu tenho um problema relacionado à pressão alta. Eu estou simplesmente tomando o remédio, eu estou achando que o cardiologista vai diminuir a minha pressão, eu não posso fazer nada para ajudar o cardiologista, eu não posso fazer a minha parte. Não pode. Então, hoje na fisioterapia, o tratamento é centrado no paciente, ele não é centrado mais no profissional. A fisioterapia, na abordagem complexa, em dor principalmente, quem centra na cadeira do meio é o paciente. O profissional só faz as intervenções que o paciente não consegue fazer. Mas o paciente precisa entender que ele é uma parte integrante muito importante do tratamento. E que ele é mais importante do que eu no tratamento dele. Porque eu vou aplicar uma intervenção por 1 hora e ele vai ficar consigo mesmo por 23 e pelo resto da semana. E se ele não receber informações positivas de que ele tem esse empoderamento, se eu não empoderar o paciente para que ele possa agir dentro do tratamento e agir terapeuticamente através de suas ações dentro do tratamento, fica muito cômodo para mim, muito bom para mim se eu receber principalmente por intervenção. Esse paciente vai me enriquecer, mas ele vai empobrecer em todos os sentidos, sobretudo no sentido da saúde.
Então, uma orientação que eu dou para essa nossa internauta procure estimular mais o teu organismo. 150, 300 minutos de exercício por semana, cuidar dos seus hábitos alimentares, cuidar dos seus hábitos noturnos, hábitos de sono, né? Procurar realmente ter hábitos de vida que levem você a se sentir saudável e não acreditar isso na conta do médico ou do fisioterapeuta. O paciente pode fazer muito por si próprio e muito mais do que a gente. Se ele acha que a gente é mais poderoso do que eles no tratamento, está completamente inverso. O primeiro mundo trata problemas crônicos de uma forma completamente contrária à nossa. Eles intervêm muito pouco e facilitam o trabalho da mãe natureza. Eles costumam dizer assim que eu distraio o paciente enquanto a mãe natureza faz a ação dela. Isso é mais moderno. Intervir mais em si próprio. Infelizmente, uma das coisas da ciência, a gente não aprende com os erros de outras épocas, né? Quando você fala a questão do medicamento, a gente, na medicina, a gente ainda está ainda caminhando na questão da polifarmácia, mesmo entre as especialidades. Quando a gente pensa em saúde pública, em saúde coletiva, a gente tem que pensar no todo desse paciente, no todo no indivíduo, a questão dos medicamentos também. Eu, como cardio e como geriatra, entendo que a gente tem que pensar dessa forma, mas boa parte dos médicos, dos colegas, eu trato o braço, outro trata o coração, outro trata o cérebro, não pensa que o indivíduo é único. E essas partes formam o mesmo indivíduo. Exatamente, que é exatamente o que engloba o modelo biopsicossocial, né? Pensar de forma biopsicossocial não é pensar fatiando o ombro, o joelho, o menisco, o pé, o coração, o pulmão. É tratar o paciente dentro de um manejo, dentro de uma ótica biopsicossocial. Esse paciente pode estar vivendo uma depressão tão grande por um luto, por uma perda de um trabalho, que isso vai completamente inviabilizar o controle de dor dele. Uma psicóloga, um psiquiatra vai ter que avaliar esse paciente. Não adianta a gente querer ficar olhando para o joelho dele ou olhando para a hérnia dele se a gente não sabe que contexto tem por trás disso tudo. Isso colabora com a pergunta do Tiago. O Tiago Fábio coloca bem isso. Uma pergunta, hoje em dia, vemos uma quantidade grande de pessoas com fibromialgia, onde as dores são muito intensas. E aí ele pergunta, há um tratamento específico? É justamente isso tudo que a gente está falando, né? Eu acho que o primeiro caso, a fibromialgia, é um caso muito difícil de você discutir, porque, primeiro, o diagnóstico é 100% clínico. Então, daí tem o viés, o erro clínico padrão de cada um que vai avaliar o paciente. Então, o indivíduo ser fibromialgico, muito eu vejo hoje, quando não se sabe mais o que o indivíduo tem, fala que ele tem fibromialgia, se ele tiver dor. E daí ele toma aquele diagnóstico para ele e joga no Dr. Google. O que é fibromialgia? Aí vai até a invalidez total. O Google fala tudo. Onde é que ele vai se enquadrar? Na invalidez total. Aí ele para de fazer exercício, pergunta para a comadre, pergunta para o feirante, pergunta para o amigo e começa a compor a forma dele pensar sobre fibromialgia. Que fibromialgia não pode fazer nada, que vai morrer com aquela dor porque é crônico e não tem tratamento para aquilo. A Sociedade Norte-Americana de Reumatologia fez agora recentemente uma revisão no método de diagnóstico e ela estima que entre 70% e 80% dos diagnósticos de fibromialgia no mundo estejam equivocados, estejam errados. E esses pacientes estejam medicados, tratados, reabilitados e orientados como fibromialgicos e eles não são fibromialgicos. E eu já cansei de pegar fibromialgico que 3, 4 meses depois estão sem dor. Fibromialgia que fala assim, só dói dia sim, dia não. Fibromialgia dói o tempo inteiro. Dói de noite, dói de dia. E quando o cara está muito bem, numa escala de 0 a 10, ele fala que dói 6. Quando ele está muito bem. Então, ter uma dorzinha aqui, outra ali, outra acolá, que não para, não necessariamente é fibromialgia. Então, é necessário primeiro revisar esse diagnóstico médico, reavisar esse diagnóstico funcional e chegar à condição, será que esse indivíduo é fibromialgico? E mesmo sendo... tentar pautar-se ao máximo nas diretrizes científicas mais recentes. O que a gente deve escolher hoje, na realidade, para tratar o fibromialgia? A base, quer que eu te conte qual é a base? É movimento no tratamento, controle de sintomas depressivos através de medicações de médico psiquiatra e de comportamento com psicólogo, tá?
controle do sono através de medicação se o cara for insônico, e introdução do indivíduo na maior quantidade possível de atividades no dia a dia dele que não seja repouso. É isso que a gente tem que fazer para o fibromialgia, e é o que ele não faz. Ele toma uma batelada de 15 medicamentos e faz repouso o dia inteiro. É isso Por mesmo. isso que ele não deixa de ser fibromialgia. Lá no Hospital das Clínicas tem um grupo muito legal para pacientes com fibromialgia, e é justamente esse contexto todo que eles conduzem os pacientes lá. Eu tenho alguns pacientes que acompanham lá. E funciona. Melhora a qualidade de vida deles. Melhora Exato. a qualidade de vida deles. Desde que a gente aborde da forma correta. Exatamente. E global, né? É complexa. Sim, não é só medicamentosa, que é o caminho que todo mundo acha que é o mais fácil, né? O comprimido, a dor é assim, a dor funciona assim, ó. Quanto mais próximo do dia zero de dor, ou seja, do primeiro dia de dor, quanto mais próximo eu tiver dele, maior a chance eu tenho de sarar com o remédio, ou com uma acupuntura, ou com uma única intervenção de alguma coisa. Mas quanto mais eu me afasto do dia zero, menor vai ficando a chance de eu sarar com essas terapias que são para dor aguda. Então, o indivíduo com 12 semanas de dor, ele não tem mais lesão. Não existe gripe que dure 1 ano. Exatamente. A lesão, ela tem uma história natural, ela sofre uma história natural. A dor nas costas, por exemplo, ela tende a sarar sozinha entre a semana 3 e a semana 6, em 80% dos casos, até 85% dos casos. Ela sara sozinha, veja bem, sozinha. Se, 2 pontos, o paciente não fizer repouso absoluto. Só que todo mundo acha que dor tem que tratar, corre para o pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, como é que o médico vai mandar o cara embora para casa e falar assim, ó, você tem que fazer movimento e esperar? Ele fala, esse cara é louco, eu quero tomar um remédio para dor. E daí, mais o viés do sistema que quer atender, precisa daquilo, tal, atende o cara. Aí vem as informações equivocadas, faça repouso. O que é repouso? O cara deita na cama, põe bolsa de água quente e fica esperando a dor ir embora. Só que esse período longo de repouso que ele faz leva a fraqueza muscular, rigidez, medo de movimento, hiperpreocupação com aquilo, depressão, infelicidade. Dr. Google correlaciona aquilo com tudo que há de mais ruim, com câncer, com uma série de coisas. E o cara, nesse período de 3 a 6 semanas, fazendo todas essas condutas erradas, ele desenvolve uma disfunção homérica no sistema de movimento dele, somado aos comportamentos emocionais, vai fazer aquela dor cronificar. E aquela dor vai ficar crônica com ele, enquanto ele não receber uma abordagem de ressignificação disso tudo, que coloque ele no centro do tratamento, e da mesma forma que a dor entrou por talvez não tomar conhecimento de algo que ele deveria ter feito, ele vai entender que se ele fizer aquele algo que ele não fez, de uma forma graduada, ele mesmo vai se curar com o movimento. E que é algo mais libertador do que você curar uma dor lombar com o movimento, porque o remédio é seu, meu querido. Você faz a hora que você quiser. Você não precisa vir até a minha clínica. Eu só vou te ensinar o que você vai fazer. E daí você faz. E se não der certo um dia e voltar a doer, você me procura de novo. Mas você não precisa ficar vindo aqui toda semana. Você entendeu? É uma outra dinâmica que pensamos o que beneficia mais o paciente e não o que é mais fácil e mais conveniente para eu, profissional, fazer. Entendeu? É como tem que mudar totalmente esse olhar, até com os profissionais mesmo hoje em dia, né? Na saúde pública a gente tem essa questão, né, nas prefeituras de modo geral, essa dependência entre os profissionais, como eu falei, e essa ideia fragmentada dos profissionais também na ação da doença. Tratar a dor como se fosse tomar uma aspirina para... inibir o sintoma, né? Tentar inibir o sintoma, mas sem saber qual é a origem, qual a fonte originária desse sintoma. E não tratando efetivamente essa causa, né? Porque exatamente. Aí a gente acaba só alimentando e prorrogando cada vez mais essa dor, sem nenhum tratamento. Eu trabalhei 12 anos da minha vida na rede pública. 12 anos da minha vida. E no período que eu trabalhei na rede pública, nós introduzimos essa percepção de que o movimento era importante no tratamento. E isso faz um estrago de ordem financeira positiva tão grande que você não acredita como isso não foi implantado antes. Usando qual o remédio? O remédio importado dos Estados Unidos? Não. Usando o sistema de movimento do paciente, usando o sistema imunológico do paciente,
usando educação e orientação dada ao paciente. Porque o nosso corpo é uma máquina fantástica que vem sem manual de instruções. E os profissionais, eles detêm o manual de instruções. E eles precisam passar isso para o domínio do paciente. Não é justo a gente ficar com isso com a gente, criando problema para vender solução para esse paciente ali na frente. Precisamos ser mais resolutivos. Precisamos englobar o paciente no tratamento. O benefício tem que ser do paciente, não só nosso. Nós não somos Deus, não somos nada, absolutamente nada. Eu procuro um monte de médicos quando eu fico com problema, e um monte de médicos se trata comigo quando eles estão com problemas. Então nós não somos autossuficientes. A gente detém alguns conhecimentos que pode ajudar o paciente, mas a gente precisa transmitir isso para o paciente. Não é justo a gente criar um case de faturamento somente pensar só naquilo que a gente vai ganhar. Os nossos ganhos são relativos ao resultado que a gente entrega. A gente ganha mais quando a gente entrega mais resultado. E a gente ganha menos quando a gente entrega menos resultado. É assim. Isso é justo com o paciente. E com a nossa profissão. Eu com a minha, você com a sua, o enfermeiro, e seja quem for. Você falou, tem que ser mais resolutivo e entender que somos multiplicadores e a gente instrumenta o usuário, o paciente, a seguir esse tratamento, né? Isso. Eu entendo que nós somos, sobretudo, assim, eu e você temos mestrado, entendemos um pouco mais do que é pesquisa, e nós somos os interlocutores da ciência. Nós vamos lá e apanhamos o que as revistas publicam. Será que isso se aplica ao público que eu atendo? Essa é uma evidência boa? É uma evidência boa. Se aplica ao público que eu atendo? Sim, se aplica. Eu tenho experiência nisso? Tenho. O paciente aceita esse tratamento? Aceita. Eu tenho o tratamento perfeito para usar no paciente. Isso chama-se prática baseada em evidência. Exatamente. E se a gente fizer isso, a gente diminui o custo, a gente aumenta a efetividade, a gente diminui o tempo que esse paciente fica internado, o tempo que ele precisa do fisioterapeuta, o tempo que ele precisa do médico, a gente faz o sistema dele funcionar muito melhor, e educando esse paciente, ele não erra mais e não volta por erro, ele volta por uma fatalidade, mas ele não volta de forma provocada. Aquela doença nunca mais será provocada, se a gente usar essas premissas no tratamento. E porque no macro não é tão utilizado, né? Porque no dia a dia a gente vê que, na verdade, a ciência, a medicina e a evidência é o que menos, infelizmente, é aplicado. Né? Porque, assim, existem uma série de coisas envolvidas aí. Existe a primeira coisa, o desconhecimento. Foi feita uma pesquisa na fisioterapia e diz assim, você usa evidências científicas para prescrever os seus tratamentos, ou seja, para quem não está entendendo, você vai numa base de dados na internet, entra numa revista que tem as publicações dos estudos recentes sobre aquele tema, sobre aquela forma de tratar, e você busca essas evidências para escolher os seus tratamentos. Foi feita essa pergunta para mais de 1.000 fisioterapeutas. 27,3% deles disseram, eu uso, o resto não usa. Usa o que aprendeu na faculdade, o que aprendeu ali atrás. A segunda pergunta foi muito legal. Por que é que você não usa? Para os que não usam, por que é que você não usa? Qual o fator que mais contribui para que a pessoa não use? Eu não falo inglês, eu não leio inglês e não falo inglês. Mas aqui vem uma deixa, se você não fala inglês, coloca um íconezinho tradutor no seu computador que ele traduz para você, não precisa falar inglês mais. Então não tem motivo para você não usar. Daí é lógico, aprender é escolher uma boa referência, aprender a saber se aquele estudo tem erros que levaram àquela conclusão, que aquela conclusão é equivocada. Isso é o segundo ponto. A gente tem que passar pelo primeiro ponto primeiro. Passar a usar mais evidências e passar a usar menos. Na minha experiência, isso funciona. Porque isso pode ser muito trágico para o paciente. Entendeu? A minha experiência pode ter funcionado para a minoria dos pacientes que eu atendi. Mas se eu colocar essa minha experiência e jogar e aplicar isso numa população de 1.000 pacientes, pode ser que seja um desastre aquilo. Pode ser que foi um acaso aquela melhora. Pode ser que aquela melhora é porque o sistema do paciente ajudou, é porque a dor já estava na 6ª semana, a dor lombar já estava na 6ª semana, então se eu não fizesse nada, o cara ia melhorar também. Eu não trato dor lombar, tratar mesmo, eu não intervenho em dor lombar com menos de 3 semanas. Eu não aplico intervenção. Eu oriento o paciente, eu mudo a dinâmica dele, eu boto ele numa piscina de água quente, eu não faço nada, eu não conto nenhuma história,
se esse paciente não tiver, assim, uma chance de que seja uma lesão. E se ele falar assim, ó, estou urinando sangue, saiu sangue nas fezes, eu não consigo mover minha perna, eu estou com falta de força na perna, eu já tive câncer. Esse é um paciente que tem que ir para o sistema médico imediatamente fazer uma ressonância. Mas se ele não me responde positivamente a essas perguntas, se ele fala, foi uma dorzinha que começou, eu nunca tive, começou com um pezinho nas costas, agora está chegando aqui perto do bumbum, atrás, eu deixo quieto. Eu ponho esse paciente para fazer um exercício na água quente bem devagarinho, faz a bolsinha quente em casa, não pare seus movimentos, não faça muito repouso, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecendo, entendeu? Faz uma agulhinha ali só para o cara diminuir a ansiedade dele, não intervém muito. Que pode ser que na semana 3 ela comece a zerar sozinha. Então não vou criar problema para ele, não. Deixa para ver se a mãe natureza... Quanto mais eu avanço na minha profissão, menos eu estou atuando. Mais eu estou acreditando que a mãe natureza é melhor que eu para dor. Só que eu tenho que saber conduzir esse paciente à melhora, eu tenho que conduzi-lo à melhora. E não ficar vendendo um monte de intervenções para ele, porque vai ser ruim para ele, vai ser bom para mim, mas vai ser ruim para ele. E se eu intervir menos, a minha intervenção vai ser mais valiosa, eu vou ser mais efetivo, eu vou ser mais procurado, porque eu resolvo mais rápido o problema das pessoas. Porque eu não crio problemas. Se problemas acontecem, eu ajudo a resolver. Mas eu não vou aumentar esse problema só para eu vender uma resolução. Espera para ver se o sistema dele não reage sozinho, só educa, orienta, trata pouco. Dá um analgésico quietinho, deixa ele tomar um analgésico ali na hora que ele tiver dor, entendeu? Mas não dá aquela batelada de anti-inflamatório, ressonância, ultrassonografia, tudo no primeiro encontro, se o paciente não tem sintoma para aquilo. Se você vê que o quadro dele não inspira cuidados, por que é que você vai colocar todos os diagnósticos feitos da mesma forma? Se aquilo ali parece que é um caso corriqueiro, por que você não vai tratar aquilo como um caso corriqueiro? Tudo bem, se o cara até a 6ª semana não tiver uma evolução satisfatória, aí evolua ele. Faça um exame mais aprofundado, faça uma ressonância, vê uma eletroneuromiografia, está irradiando para a perna, não está. O fisioterapeuta é a mesma coisa, vai que aplicar batelada de tratamento no paciente, você sabe que ele vai melhorar. Entendeu? A gente tem que ser mais honesto com o paciente, usar mais ciência, usar menos chute e menos eu acho que na minha experiência isso funciona. Isso não é legal. Se não tiver amparado pela ciência, isso não vai funcionar. Eu acho que você falou tudo quando falou a questão do perfil dos profissionais. Isso na própria medicina também é a mesma situação. Quando você passa por um caminho acadêmico, você acaba desenvolvendo esse novo olhar, você tem um embasamento mais sólido, você procura mais, você é condicionado a buscar mais, mas você já tem esse olhar antes. Eu acho que a gente adquire, eu acho que o cientista ele tem mais dúvida. Ele não sabe mais o que ele tem que fazer, ele tem mais dúvida. E busca soluções sempre. Isso, ele tem dúvida o tempo inteiro. Ele quer testar a hipótese nula o tempo inteiro. Ele quer testar, será que isso é real? Será que o que eu estou pensando é correto? Ele tem muito mais dúvida do que certeza. E ter mais dúvida faz ele buscar mais. Exatamente. E aí ele traz mais resolução quando ele se ampara assim. E esse buscar mais também dá essa sede de multiplicar, de informar o outro, de orientar. Né? Para a gente é muito importante isso, estar informando, orientando, falando. A informação é um instrumento terapêutico, ela é um instrumento terapêutico valiosíssimo. Exato. E muito efetivo, se você souber usar. Seja qual for a sua área. Principalmente quem lida com sintoma, aquilo que o paciente está sentindo. O que você fala vai aumentar ou diminuir o que ele sente. Todo mundo tem que entender isso. Não pode se falar qualquer coisa para o paciente. Você pode piorar ele só com a sua instrução. Ou melhorar. Ou você pode até melhorar. Só com a instrução. A persuasão. Exatamente. Né? É o que você falou, os profissionais têm um peso nas suas falas. E aí entra o comprometimento. Você respondeu muito a todos, a Kátia perguntou sobre a questão da diabetes, a neuropatia da dor também, a neuropatia diabética, a artrose, do joelho e ombro, que é bem isso que você falou da fibromialgia e de outros. Tudo que é dor crônica, que tem mais de 3 meses de duração, o modo de leitura do aspecto do quanto de dor está sendo produzido é por essa linha. O que muda é o grau da artrose, é o quanto de fraqueza muscular aquele cara tem, é o aspecto bio.
E tem uma variação muito grande. Tem gente que perde mais força, tem gente que perde mais amplitude de movimento, tem gente que tem mais déficit de equilíbrio, mas o aspecto de como a dor é produzida é dessa forma, e sempre o tratamento vai ter que envolver movimento. O fisioterapeuta vai ter que introduzir movimento na vida do paciente, e esse paciente vai ter que seguir a vida com movimento mais para frente. Exatamente. Doutor Rodrigo, a gente está nos últimos minutos, quase os últimos segundos. Eu queria que você fizesse umas considerações finais. Com certeza. Eu agradeço muito essa oportunidade, tá? Espero que a gente tenha novas oportunidades para falar sobre esse tema que passa muito rápido, é muito gostoso falar, amparado sempre em ciência e amparado no bom cuidado com o ser humano. Eu não trato doença, nem você. Nós tratamos seres humanos. Nós cuidamos de pessoas. A nossa diferença para eles é que nós resolvemos estudar como é que eles funcionam. Essa é a única diferença que a gente tem. Mas os nossos medos, as nossas angústias, eles são presentes dentro do tratamento. E é exatamente o medo de errar que me faz buscar acertos. É importante ter o medo de errar. É importante ter ansiedade para que aquilo talvez não dê certo. Que aquilo vai te polir de uma forma e que você vai visualizar o paciente como se eu tenho que levar o benefício para esse paciente. E esquecendo o que vai me trazer de positivo aquilo tudo lá. Então, foi uma satisfação imensa, espero ter contribuído com essas pessoas, transmitindo um pouco aquilo que a gente sabe, né, as nossas dúvidas também. Espero aí no futuro próximo, assim que você quiser, é só chamar que a gente bate um papo aí de noite em benefício dessas pessoas. Muito obrigado aí pelo contato, um beijo grande a todos aí. Eu que agradeço, doutor Rodrigo Fortes, muito esclarecedor, e assim, é muito bom ver um profissional de saúde que tem esse olhar às pessoas, né? Ela Sim. vê de uma forma global e ter essa atenção multiplicadora a cada um, não centralizadora de informação, mas de ser transmissor de informações, de orientar, ter esse nuance de que nós, enquanto pacientes, somos atores do nosso tratamento, somos responsáveis pelo nosso tratamento, e você poder participar isso, multiplicar isso para cada um dos cidadãos, cada um das pessoas que estão aqui nos ouvindo e ouvirão depois, que gente que me perguntaram, também estará no YouTube essa live depois, tá? Isso é muito bom, muito enriquecedor. Eu que agradeço imensamente você poder multiplicar e dividir um pouquinho desse seu conhecimento com todos nós. É um imenso prazer mesmo. Foi uma grande satisfação. Acho que a informação ela precisa ser dividida, ela não pode ser guardada dentro da gaveta. Exato. E para informar não precisa pagar consulta. Né? Ela pode ser feita a 7 ventos e em qualquer lugar, de qualquer forma, ela sempre vai contribuir. Eu informava meus pacientes quando trabalhava na rede pública dentro de um cinema velho, com um sistema de som somente uma vez a cada 15 dias, para falar sobre aquilo que eles deveriam fazer. Isso funcionava muito bem na rede pública, isso diminuía muito o custo. Simples. O menos é mais, sobretudo para tratar a dor. O menos é mais. Tá? Muito obrigado mesmo aí. Se precisar, é só chamar que a gente está à disposição. Teremos outra, doutor Rodrigo. Com certeza. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo essa noite. Daqui a 15 dias teremos uma outra live, né, que a gente tem feito essas lives noturnas para orientar, informar todos vocês. Agradecer novamente o doutor Rodrigo Fortes. Já teve troca aqui de informações onde é sua clínica. Amanhã pode dar a senha, viu? Não é o objetivo da live, mas se precisar, estamos à disposição. Sabemos. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Dona Virgínia manda um beijo também aqui na live. Outro para você, Virgínia. Um beijo, querida. Beijo a todos. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus todos aí. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.